Bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, você que está em rede social comigo, juntamente com minha esposa, o Ariel, como cinegrafista. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu vos saúdo com a paz do Senhor e sei que você, juntamente comigo, juntamente conosco, adorando a Jesus neste culto doméstico, você vai ser abençoado, com certeza. Talvez você possa estar pensando assim, eu não vejo a bênção, mas você vai ver, no nome de Jesus. Eu quero também mencionar aqui os nossos queridos ministros, que estão lado a lado fazendo a obra de Deus na medida do possível, nesse isolamento social, mas em contato de uma forma ou de outra com as ovelhas do Senhor Jesus, por telefone ou mesmo por lives. Nós queremos mencionar aqui o presídio Valdeci, ele e a sua família, lá no bairro Padre. Jesus te abençoe, presídio Valdeci. Também o presbítero Dinael, juntamente com a sua esposa, pastor Antenor, os cooperadores ali também do bairro Grande, como quero mencionar os cooperadores também lá do bairro Palha. Também o pastor Francisco, juntamente com seus cooperadores lá no bairro Consolação. Jesus abençoe o pastor Francisco, Mandenilda. Também irmão presbítero Amaurildo e vários presbíteros também lá na Cidade Nova. Jesus abençoe vocês. Pastor Juscelino, equipe de presbíteros, diáconos, cooperadores ali na Pera Grande. Jesus te abençoe, pastor Juscelino. O presbítero César, no bairro Consolação, no bairro Cazuza. Jesus te abençoe, presbítero, você e sua família, os cooperadores do bairro Cazuza. Eu quero mencionar também os nossos companheiros ali, pastor Décio, pastor Luciano, presbítero Adão, presbítero Rocha e tantos outros cooperadores que estão de ombro a ombro nesse momento de enfrentamento do Covid-19, estão orando ao Senhor, buscando o Senhor, e com certeza a vitória é nossa. Toda a equipe de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, que estão alistados na campanha contínua de oração a Deus, 24 horas de oração. Jesus te abençoe, vos abençoe, e com certeza nós teremos a vitória no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você que está a visualizar, não sei que dia, que hora, mas o momento da sua visualização deste culto doméstico, a bênção do Senhor Jesus já está acontecendo na sua vida. Eu peço ao Senhor que abençoe todos os meus vizinhos aqui, que cada um deles e suas famílias sejam protegidos pelo Senhor Jesus. Bem-vindos mesmo a essa live, bem-vindos de todo o nosso coração, e estaremos cantando juntamente com a minha esposa o hino de número 84 da nossa harpa cristã. Este hino fala da soberania do Senhor. O grande eu sou, Ele é o eu sou, Ele é o Altíssimo, Ele é o Onipotente. Portanto, vamos cantar ao Senhor nesse culto doméstico, nesse culto de adoração. Momentos antes, eu estava de joelho dobrado, com lágrimas nos olhos, pedindo as bênçãos para todos vocês que estarão fazendo os seus pedidos de oração, para todos vocês que irão visualizar, para todos nós, porque nós precisamos da bênção do Senhor Jesus. Primeiro oramos por mim, orei por mim, pela minha família, e também orei por vocês. Com certeza é hora da bênção. E seja com a gente. Receba a bênção de Jesus agora. Sinta o poder de Jesus no seu lar, na sua casa, onde você estiver.
em sintonia conosco nessa live, nessa rede social. Seja abençoado no nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa e nem preciso saber também, mas o onisciente sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe, o Papai Celestial sabe, e com certeza a vitória é para aqueles que têm fé, é para aqueles que creem no Senhor Jesus. Portanto, vamos cantar, não perturbeis o coração. Começa o hino dessa forma, não perturbeis o coração. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E eu também só mando um abraço para todos os meus filhos, o Oséias, Josué, o Enéas, todos meus netos, minhas netas, a igreja. Eu mando um abraço para todos, no nome de Jesus. Vamos cantar conosco, louvando ao Senhor. Sintam abraçados, ainda que a gente não pode abraçar, mas receba esse abraço virtual. Jesus vai estar fazendo você sentir essa aproximação, este amor, essa alegria por ter você em rede social conosco. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim.
Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Também eu quero transmitir o meu abraço ao presbítero Luiz, à irmã Lia, à irmã Josilane, os seus filhos, as filhas. Deus abençoe, presbítero. Você tem sido um grande companheiro nessa jornada santa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita é a minha alegria de servir ao Senhor, alegria de ter companheiros e companheiras nesta obra santa do Senhor Jesus. Quando Elias chegou a dizer ao Senhor, Senhor, ele lá na caverna, Senhor, só eu fiquei. O Senhor, Deus, disse para ele, não, Elias, tem 7.000 lá que não se dobraram diante dos ídolos. Eles são meus. Elias pensava que ele estava só, mas Deus havia dado sustentabilidade com mais pessoas que estavam firmes na rocha celestial. Meus queridos irmãos, nós temos hoje uma reflexão muito importante na palavra de Deus. O texto que vamos falar hoje, queremos estar comentando nele sobre o livro da vida e vários outros textos que estaremos lendo. Nosso texto básico será em Lucas, capítulo 10, versículo 20. E também Jeremias, capítulo 17 e versículo número 13. E outros textos que vamos estar lendo. Eu quero ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é o sustentáculo para a minha vida. Eu poderia fazer comentários e comentários, tecer, mas eu prefiro ler a palavra e refletir em cada texto que formos ler. A palavra de Deus, ela tem primazia em nossa vida. Olha o texto que está em Lucas capítulo 10, versículo 20 e Jeremias 13, 17. Mas antes de fazer essa leitura, quero pedir, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, compartilhe. Nós temos vários irmãos, como a Tailine e outros irmãos que têm compartilhado, que têm nos ajudado, e quero também aproveitar dessa oportunidade de também transmitir um abraço a todos os nossos queridos irmãos lá de Gouveia, lá de Datas, lá de Pedro Lessa, de vários lugares aí no estado, no Brasil, que tem de quando em quando feito algum comentário. Não sei agora quem está em rede social, mas olha, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O outro versículo diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão
envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas. Oh, que maravilha esses dois textos. O primeiro nós lemos aqui, e no contexto, Jesus havia enviado os 10 discípulos, enviou mais 70 discípulos, e os 70 voltaram com alegria, dando relatório para Jesus. Jesus, o trabalho de evangelização, o trabalho de visitação, foi trabalho de milagres, foi trabalho de curas, foi trabalho de expulsão de demônios, que quantos são às vezes escravizados, aprisionados ou mesmo oprimidos por espíritos malignos. E Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus traz mudança de vida, não só na questão da vida física, mas também na vida espiritual. É maravilhoso servir a Jesus. Os discípulos voltaram com alegria, dando relatório para Jesus. Jesus disse: olha, alegrai-vos antes por ter os vossos nomes escritos nos céus. É de conhecimento, talvez, aqueles que pesquisam, estudam e sabem que nas cidades antigas havia o relatório, o livro, o registro das pessoas, cidadãos daquela cidade. E quando as pessoas morriam, então era apagado o nome das pessoas. E hoje não é de estranhar também que quando nasce uma criança, nós vamos ao cartório e fazemos o registro daquela criança. E quando alguém falece, também vamos lá, tipo assim, dar baixa, né? E depois pega o certidão de óbito, morreu. Então, não é mais o cidadão vivo aqui de Diamantina ou da sua cidade ou de outra cidade. Então, também em Jeremias 17, versículo 13, nós encontramos o Senhor, a esperança de Israel. Todos aqueles que deixam o Senhor, apartam do Senhor, serão escritos sobre a terra. Simplesmente um registro de existência de alguém, mas que está em falha diante de Deus, que está em desacordo com as regras de Deus e que um dia vai ter que prestar conta, porque serão envergonhados, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Às vezes levamos em crédito tantas coisas dessa vida, mas descremos a palavra de Deus, deixamos ela de lado. E a palavra de Deus é a base, é o fundamento da nossa vida cristã, é o fundamento daqueles que creem em Deus, ou mesmo se não creem, deixam o fundamento, vão ficar simplesmente envergonhados. Jesus disse aos discípulos: os vossos nomes não estão escritos sobre a terra, mas sim nos céus. Aleluia! Eu lembro que uma certa vez, aproximadamente 50 anos atrás, 45, 50 anos, não sei, não me lembro bem, eu estava com 14 anos, 15, por aí, mais de 50 anos atrás, eu posso lembrar agora, no momento em que recebi o batismo no Espírito Santo, eu vi o meu nome escrito nos céus. Vi o meu nome escrito em uma mão muito linda, com caneta de ouro, o meu nome em ouro. Aleluia! Não é simplesmente uma visão, é uma coisa que está escrito. Jesus disse: alegrai-vos por ter os vossos nomes escritos nos céus. É a maior alegria nossa, não é simplesmente uma conquista aqui que traz alegria, que traz prazer, mas olha, tudo passa, mas a maior conquista é ter o nome escrito lá no céu. E Jesus disse isso. Lembro aqui também de Mateus, capítulo 10, versículo 32, Jesus diz assim: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei o nome dele diante do Pai que está nos céus, mas quem me negar, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que maravilha quando Jesus confessa o nome da gente: Pai,
eu morri por ele, eu dei a vida por ele, eu dei a vida por ela. Ela ama a minha palavra, ela vive a minha palavra. Irmãos, não tem coisa melhor do que isso, porque estamos semeando para a vida eterna quando confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador. E nós observamos aqui Deus usando o profeta Malaquias. E o profeta Malaquias, no capítulo 3, o versículo de número antes do 16, o anterior, os versículos anteriores ao 16, então fala lá dos ímpios que praticam a iniquidade, praticam o mal, ainda se escapam, ainda alguém que o elogia e que o admira. Mas olha o que diz o versículo 16: então aqueles que temem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Isso aí, a gente imagina assim, a nossa vida do dia a dia, uma luta aqui, outra ali, uma prova aqui, outra ali, mas a gente não nega o nome do Senhor e um memorial está sendo escrito, Isso é maravilhoso, porque nós lembramos do nome do Senhor, nós procuramos viver e transmitir esse nome frequentemente um ao outro. Olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. A cada palavra que você faz, que você fala, que você age em uma ação, transmitindo a palavra do Senhor de alguma forma, às vezes até com o seu próprio testemunho, o memorial está sendo escrito. Aleluia! E veja que muitos às vezes ficam tão indiferentes com as coisas de Deus e pensam, Deus faz com a gente o que Ele quiser, após a eternidade. Não é assim. Todos os nossos atos da nossa vida se forma um memorial diante de Deus, e é necessário que nós lembramos de Deus, que entendamos que Deus existe. Olha o que o salmista, usado por Deus, escreveu no Salmo de número 9 e o versículo 16 e 17. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. E veja aqui o 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as ações que se esquecem de Deus, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, nação e nações, poderosas ou não, grandes ou pequenas, não pode esquecer de Deus, porque Ele é conhecido pelos seus juízos. E não espere que o juízo de Deus venha sobre ti. Lembre de Deus, obedeçam as palavras de Deus. E algo importante, que falando sobre o livro da vida, nós entendemos que lá em Êxodo 32, capítulo 32, versículo 31 até o 33, não diz sobre o livro da vida, mas fala sobre o livro de Deus, no qual está escrito aqueles que servem a Deus, aqueles que são separados dele, aqueles que se entregaram à obediência à palavra de Deus. Olha aqui que diz assim: assim tornou-se Moisés ao Senhor e diz: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me. Peço-te do teu livro que tens escrito. Então diz o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Se temos hoje o nosso nome escrito no livro da vida, o livro da vida do Cordeiro, que fomos adquiridos pela redenção, que Jesus, com o preço altíssimo, pagou com a própria vida lá na cruz pelos meus pecados. Então eu tenho que permanecer em obediência, eu tenho que obedecer, lembrando que existem regras, que existe doutrina, que existe mandamento e que eu não posso deixar de lado, preciso obedecer. E diz a palavra que aquele que não obedecer, o nome é riscado do livro.
Nós temos aqui uma carta muito interessante, que parte dela nós vamos estar lendo aqui, que é a carta que Jesus mandou João escrever para a igreja que estava em Sardes. Olha, capítulo 3, versículo 4 e 5 de Apocalipse. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando você vê no capítulo 3, versículo 1, você vai ver que a carta foi endereçada assim, que tens em Sardes, ou seja, em Sardes, que tens o nome, que estás vivo, mas estás morto, porque alguém que servia a Jesus lá em Sardes, então era simplesmente crentes nominais, eram religiosos nominais, que tinha simplesmente uma aparência, mas não tinha vida. E aqui Jesus manda escrever a esta igreja: algumas pessoas não contaminaram as suas vestes. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não vamos olhar pelo erro de alguém e também ter esse erro como algo que a gente possa cometer também, porque ele cometeu. Não, há uma diferença. Há quem não contamina as suas vestes. Então, a estes que não contaminam as suas vestes, Jesus diz: de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida e vou confessar o nome dele. Que maravilha, irmãos! Nós temos a certeza, se você obedece. Nós temos um texto que diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Outro texto disse que o justo cai 7 vezes, mas levanta aquele que confessa. Então, se nós erramos, precisamos confessar. Se confessamos, irmãos, temos as misericórdias do Senhor. Aleluia! E o nosso nome não é riscado do livro da vida, o nosso nome estará lá. Nós entendemos que Jesus, ele pagou o preço por nós lá na cruz. Ele morreu, ressuscitou ao 3º dia. Ele foi rejeitado por Israel, mas recebido por mim, ou seja, eu recebi Jesus como meu Salvador, entreguei a minha vida para Ele. Então, nós compomos a igreja e sabemos que Jesus arrebatará a igreja. E após Jesus arrebatar a igreja, vai haver o governo do anticristo, o governo anticristão. Esse governo anticristão hoje é marcado por vários ícones. Um deles, por exemplo, a nova ordem mundial. O outro ícone é a nova era. Então, o governo do anticristo vai estar acontecendo. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Um dia nós queremos gravar uma live sobre o anticristo. Então, veja que em Apocalipse, o capítulo 3, versículo 7... e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a morte de Jesus na cruz já estava no projeto de Deus. Então, adoraram. Quem vão adorar a besta? Quem será essa besta? Será o anticristo, que vai levantar entre as nações e vai atribuir a ele todo o poder, atribuir a ele toda a adoração. Mas olha, os que tiverem o seu nome escrito no livro da vida já foram arrebatados. Por isso diz aqui o texto, a parte do versículo de número 8, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E veja aqui, ainda o capítulo 17, versículo 8, a besta que viste, 17 de Apocalipse, versículo 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E
os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Numa oportunidade, numa live, nós falaremos sobre essa besta, sobre o anticristo que emergirá do mar, ou seja, quando a Bíblia fala em mar, lá no Apocalipse, está falando de nações, nesse sentido aqui. Então, das nações emergirá um que ele se levantará contra tudo que se chama Deus. É coisa que está escrito na Bíblia e eu creio. E veja aqui no juízo final, no capítulo 20, versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha aqui, quando se abre os livros do julgamento final, mas abre também o livro da vida. Quem está com o seu nome escrito no livro da vida, pode dizer que a vitória é sua. Olha Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o julgamento é esse. Se temos o nosso nome escrito no livro da vida, estamos livres no julgamento final. Mas se não temos, veja aí a grande catástrofe, porque aquele que não tiver escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Eu tenho certeza absoluta que meu nome está escrito no livro da vida. Olha aqui, na Cidade Santa, que eu imagino a Cidade Santa, Jerusalém Celestial, será o centro administrativo de Jesus. Veja em Apocalipse capítulo 21, versículo 26 e 27. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só vai entrar lá aqueles que tiverem escrito, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida que Jesus tem escrito o meu nome e o seu nome, se você segue a Jesus. Então, só vai entrar lá quem tiver o nome escrito. E veja aqui, a Cidade Santa estará recebendo glória e honra das nações. As nações irão prestar honra a Jesus. Isso é um fato muito maravilhoso que podemos discorrer em toda a Bíblia, o governo de Cristo. E a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, vai receber honra de todas as nações, do Brasil, dos Estados Unidos, da China e outras nações. Sabe por quê? Porque eles vão conhecer o nosso Deus pelo juízo que Deus tem. Eles vão reconhecer e vão ter que reconhecer, porque o Senhor é soberano. E veja que algo que me chama muito a atenção está em Lucas capítulo 19, versículos 15 até o versículo número 17, e você pode ler o contexto, que você vai ver também essa mentalidade está no texto. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que ele chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo: a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridades. Então, olha, eu estava em determinada cidade, e quando eu estava falando de Jesus para um moço, ele disse assim: olha, religião é comércio. Eu ouvi e depois disse para ele: sim, Jesus nos deu talento, Jesus nos deu mina, e eu tenho que anunciar o evangelho. O que é comércio? Comércio é troca de valores.
Jesus deu a sua vida pela minha vida. Olha que grande comércio. Ele deu a sua vida pela minha vida e agora distribuiu a nós valores, talentos, minas. Ele distribuiu a nós valores para negociarmos esses valores e com certeza um dia nós receberemos de Deus a recompensa pelo trabalho prestado. Olha, Apocalipse capítulo 22, versículo 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará ver sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas no livro. Nós vamos concluir dizendo que o Senhor Jesus tem nos abençoado, Ele tem nos dado vitória, Ele tem te dado vitória. Vamos reconhecer a soberania de Deus em nossos dias. Não vamos deixar o Senhor, ainda que nos custe o que custar, mas sabemos que o Senhor está conosco e o nosso nome está escrito no livro dele. Eu sei que Ele cuida das suas ovelhas. Eu sou ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus. Alegre-se nisto, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e devemos alegrar, porque somos propriedades do Senhor e os nossos nomes estão registrados lá. E aqueles que não lembrarem disso, que desprezarem isso e abandonarem isso, com certeza serão envergonhados. Inclusive o profeta Daniel, ele profetizou na conclusão do livro que ele escreveu, muitos ressuscitarão, uns para gozo eterno e outros para vergonha e desprezo eterno. Enquanto temos vida, adoremos o Senhor e vale a pena adorar o Senhor. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. E lembre-se que domingo, se Deus permitir, às 19h30, traremos outra live, juntamente com minha esposa, se Deus permitir, o Ariel, e assim, juntamente com você, ouvindo e também adorando a Jesus, cantando conosco e também compartilhando para que muitos possam ouvir da palavra de Deus e ter os benefícios dessa palavra que eu tenho e que você tem. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus, estaremos orando. Eu não vou citar o seu nome aqui, mas olha aqui, eu já orei por você, com meu joelho dobrado, falando Jesus. Os que vão escrever o pedido de oração, o Senhor conhece e abençoe, e também aqueles que vão estar visualizando também, Senhor, e que possivelmente vão estar escrevendo ou vão manifestar um pedido, atenda eles, Senhor, e nós agradecemos, porque sei que o Senhor nos responde à distância, porque Ele é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. É o Deus de longe, mas também é o Deus de perto. É o Deus que está aqui e está contigo também. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Oremos. Pai querido, suplicamos as tuas bênçãos, Senhor. Mais uma vez, em favor de todos aqueles e aquelas que estão em rede agora e que vão visualizar, que vão estar, Senhor, visualizando. Faça que a sua presença, Senhor, esteja ali, onde estiver pessoas ouvindo da tua palavra. Meu Deus, o nome de Jesus, abençoa as autoridades constituídas, abençoa, Senhor, o nosso Brasil, Senhor, e todo mundo, protege o nosso Brasil, protege, Senhor, a nossa cidade, protege, Senhor, a cidade circunvizinha de Diamantina, a cidade de Gouveia, de Dadas, de Couto de Magalhães, Felício Santos, Rio Preto, Cerro. Meu Deus, eu sei que o Senhor está com as suas mãos estendidas para proteger as pessoas que já estão sofrendo, Senhor. Compadece desse sofrimento, cura, Senhor, cura.
E te agradecemos, Senhor. Cura mesmo. Meu Deus, abençoa cada pastor do Ministério Assembleia de Deus Diamantina, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono, cada cooperador, cada membro do teu corpo, cada congregado, meu Deus. Abençoa, protege, Jesus, protege. Em todo o nosso estado, em todo o nosso Brasil, meu Deus, o Senhor é maior. O Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima de todos. Meu Deus, o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com toda a família de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?